Seja bem-vindo, que bom ter você por aqui. Que bênção poder compartilhar também um pouco da palavra de Deus com você. Desde já eu já quero pedir, você que ainda não é inscrito, inscreva-se, porque certamente isso será uma bênção para as nossas vidas, principalmente para você, porque você vai estar dentro de todo o conteúdo e é necessário que você clique no sininho e ative as notificações para que tudo que acontecer aqui no canal Doses do Reino, você possa estar inserido nesse contexto. E olha que privilégio, se você clicar no sininho e colocar a opção todas, tudo que acontecer aqui dentro do canal vai chegar para você em primeiro, porque você vai receber as notificações em primeiro. Então preste atenção, pare e pensa comigo aqui um pouquinho. Faz um favor, contribua com o reino e não só curta e não só comente, mas compartilha todas as mensagens que aqui tem te edificado. Após se inscrever, ativar o sininho, compartilha com o maior número de pessoas que possa você ter na sua lista de transmissão, quem sabe pelo seu Facebook, quem sabe pelo seu Instagram ou até mesmo na sua lista de contatos. Peça para que eles entrem aqui no canal Dose do Reino, para que eles possam de alguma forma também serem abençoados. A nota de hoje, a dose de hoje, a nota bíblica, o texto bíblico, tá ok? Dentro dessa dose que o Senhor tem para as nossas vidas de hoje está na Epístola de Tiago, capítulo de número 2, somente o versículo de número 13, que nos diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Vou ler mais uma vez para que você possa absorver melhor. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu quero primeiro te nortear com todo o contexto que estava ocorrendo nesse episódio. Primeiro eu quero te falar um pouquinho da figura do autor dessa epístola. Se você não sabe, então hoje você vai saber. Tiago foi irmão de Jesus e estabelecido por Deus através de seu irmão como Salvador, como Senhor e como foi discipulado. Preste atenção, ele é um dos líderes da igreja de Jerusalém. Porém, a Bíblia vai dizer que ele entra nessa formação, ele aceita o discipulado e é formado um líder. Só que agora ele escreve essa carta para essa igreja e o conselho que ele dá, na verdade, é uma advertência, mas uma advertência pastoral, uma advertência com amor, com o objetivo de gerar cuidado e mudanças de comportamento. Bem, Tiago agora, o apóstolo Tiago, ele menciona um, algo muito específico que está ocorrendo aqui nesse capítulo 2. No capítulo 1, ele menciona algo muito também específico em toda essa epístola, em toda essa carta. Ele menciona capítulo por capítulo um tema específico que ele está tratando. No capítulo 1, ele fala sobre as pessoas, elas eram muito discursivas. O discurso era uma bênção, mas a prática do amor, ela era totalmente irrelevante, porque eles eram ótimos nos discursos, mas péssimos na prática. Então, a fé sem obras, ela é morta. Então, isso é abordado sim, ainda que no capítulo de número 2, nos versículos do 14 em diante, mas ali também no capítulo 1 já aponta para que eles tivessem um comportamento melhor, porque eles sabiam, conheciam tudo que indicava a luz da palavra, mas na hora de aplicar, na hora de praticar, eles eram péssimos. Eles omitiam tantas coisas. E agora no capítulo 2, existe um problema aqui nessa igreja e o apóstolo Tiago, ele traz uma advertência para que haja um comportamento diferente. O que acontecia aqui nas reuniões? Nos seus ajuntamentos, eles se reuniam para favorecer os ricos. Existia aqui um péssimo problema, um grande problema, um agravo, que aos olhos de Deus é inaceitável, que é justamente a acepção de pessoas.
A ideia de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, foi justamente essa: não fazermos acepções de pessoas, porque Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E percebe que o texto de João 3,16 é o texto áureo da Bíblia, ele está apontando para um plano de salvação na pessoa de Jesus, para que ninguém pereça e nele tenhamos vida eterna. Porque o objetivo de Deus, como disse o próprio Timóteo, o objetivo de Deus é que todos nós venhamos a ser salvos e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade do Deus Todo-Poderoso. O que eu quero te dizer nessa dose de hoje é que nesse episódio do capítulo 2 estava acontecendo uma grande dissensão nas pessoas. Na verdade, estava acontecendo uma acepção das pessoas, e essa dissensão com as pessoas, essa acepção distinguia entre o rico e o pobre quando eles se assentavam na igreja, que aqui é entendido no versículo de número 2 como sinagoga. Tiago aqui aponta dizendo o seguinte: se portanto entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestido de luxúrias, enfim, ele começa a dar detalhes desse homem bem colocado na sociedade. E quando esse homem chegava, aqui diz do versículo 2 até o versículo de número 4, que quando chega um homem rico, eles davam os primeiros lugares para os ricos. Em contrapartida, chegava também o pobre. O pobre, o que eles faziam com o pobre? Eles não davam nem muita atenção e destinavam lugar no fundo da sinagoga ou então em pé, para que não se misturasse com aqueles mais abastados e mais benquistos. E com isso, o objetivo pelo qual eles julgavam as pessoas, a liderança dessa igreja, né, os líderes da época, eles simplesmente tinham uma visão distorcida, uma visão errada. E aqui é que está que eu quero destacar com vocês alguns pontos para que a gente possa entender. A pior coisa que existe, o pior comportamento que venhamos a ter é quando nós julgamos as pessoas pelo crivo errado. Julgamos as pessoas pelo crivo errado. Veja bem, o julgamento que existia aqui era um julgamento humano, era um julgamento que era feito uma avaliação pelo que se possuía. Porque o tema que eu quero abordar nessa dose de hoje é misericórdia versus juízo humano. A misericórdia, como nós lemos aqui no versículo 13, ela sempre estará sobre o juízo, ou seja, ela vai exercer domínio sobre o juízo, ela vai absorver a condenação do homem. Este é o objetivo da misericórdia. Não é valorizar o teu erro e nem o meu erro, o nosso erro, não. A misericórdia, ela não tem esse poder de avaliação, ela tem o poder de igual. Ela nos coloca numa condição igualitária. Ela simplesmente avalia o plano pela qual ela está sendo destinada, que é o plano do amor do Senhor na pessoa de Jesus. Então, o exercício da misericórdia é para que nós valorizemos aqueles que também estão em agravos para conosco. Então, o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usarem de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. E o que ocorria? O povo julgava de forma rigorosa, de forma áspera, as pessoas menos favorecidas. Os ricos sentavam-se à frente, eram benquistos, bem honrados. Eles davam honra aos ricos pelas condições que se tinham. Em contrapartida, quando o pobre entrava na sinagoga, eles não eram nem atendidos. E quando eram atendidos, eles eram postos em lugares bem de destaque no fundo, não de destaque à frente, um lugar bem excluído, quando não em pé ou sentado aos pés da liderança, ou, por que não dizer numa linguagem atualizada, dos obreiros, daqueles que ajudavam a organizar a reunião. E olha que interessante, justamente porque isso era cultura, para que o mesmo assento do rico não poderia ser o mesmo assento para o pobre. Tinha distinção nos assentos, não é só na
condição no posicionamento à frente, ao lado, não. Não era somente um posicionamento, era assento. O próprio assento ele não podia ser dividido com as duas classes, tanto rico como pobre. Numa linguagem atualizada, o banco dessa igreja que o rico sentava, um pobre não podia sentar. Esse era o problema. Qual o objetivo dessa dose de hoje? Lembrar você que você é pó, que eu sou pó e que ninguém, nem eu nem você, temos o poder de avaliar uma pessoa e a partir do nosso olhar, esse olhar passando pelo crivo de avaliação, julgarmos e dizermos que essa pessoa, esse meu próximo, não pode estar aqui ou não pode estar ali. Porque todos, disse Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, todos pecamos e destituímos fomos da glória de Deus. Até que o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele foi inserido no contexto histórico, nos alcançou, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos o alcance dessa misericórdia. Pega essa chave aqui. Essa igreja, eles quebravam todo o protocolo na pessoa de Jesus, que deixou algo de ensinamento muito poderoso, que ele disse em Mateus 22, dizendo o seguinte: amar o próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Ele nos deixou uma lição, porque quem faz acepção de pessoas quebra o entendimento do amor tanto na horizontal como na vertical. Quem julga a vida alheia está quebrando dois princípios, do amor na vertical e do amor na horizontal. O amor a Deus e o amor ao próximo. Porque nós precisamos entender que quando eu julgo, eu simplesmente estou revelando o ódio pelo foco do meu julgamento. E também estou dizendo: Deus, você não sabe amar e você não sabe avaliar o comportamento de pessoas. Deixa comigo que eu sei. Bem, que comportamento reprovatório que nós podemos, sabe, aqui nesse momento, destacar nesse texto. O que Deus está nos ensinando hoje, nessa dose. Pare de avaliar as pessoas pelas suas posses. Pare de avaliar as pessoas pelo que elas têm. Pare de fazer acepção de pessoas. Deus não ama isso. Deus não gosta disso. Deus nos constituiu filhos para que amemos uns aos outros. O objetivo dessa dose é mostrar a você que todos nós iremos com destino para a terra, para a cova. O mesmo, perdoe a palavra um tanto confrontadora, o buraco que esse corpo, que essa matéria vai, é o mesmo que o rico vai. A única diferença é a condição familiar para um jazigo, quem sabe um caixão mais elaborado, mais decorado e uma coroa de flores com flores muito mais caras. Só. Mas para a cova não tem cordão, não tem anel, não tem casa, não tem carro. Somente a matéria que vai ao pó, porque é de lá que veio. E ao pobre, a mesma coisa. Ele tendo ou não tendo, tendo algumas coisas ou não tendo nada. Quando a matéria volta ao pó, volta somente aquela matéria ao pó e mais nada. Então, o próprio Tiago, apóstolo, ele está advertindo. Quando vocês fazem isso, vocês não estão fazendo acepção de pessoas, vocês não estão avaliando pelo que as pessoas possuem. Vocês sabiam que Deus primeiro amou os pobres? Escute, ele está chamando a atenção dessa igreja e fazendo com que eles reflitam quanto ao comportamento da prática do amor. Eles diziam amar e faziam distinção, eles faziam acepção entre a classe menos favorecida e amavam estar perto da classe abastada,
favorecida e benquista na sociedade. Os homens de anel, os homens que possuíam muitas coisas e tinham condições, eles queriam estar perto. E agora vem o apóstolo Tiago e traz uma palavra para colocar as coisas em ordem, fazer com que eles avaliem. Até que no final dessa epístola, do versículo 1 até o versículo 13, quando chega no 13, ele dá um choque de ordem. E o choque de ordem que o apóstolo Tiago traz é o seguinte: o juízo. Vocês que estão na prática desse amor duvidoso, que só é um amor que se aplica somente a uma classe pelo interesse, amor por interesse não é amor, é paixão. Então, Tiago ele traz esse entendimento e diz o seguinte: o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usarem de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que o Tiago está querendo dizer é que se você não usar de compaixão, de misericórdia com o seu próximo, a vida é um ciclo, ela dá volta. Você pode ser atingido por algum agravo na sua vida e necessitar de uma ajuda com o olhar das pessoas e que você seja o alvo da misericórdia das pessoas. Mas lá atrás você julgou as pessoas e não exerceu misericórdia. Como exigir misericórdia se você não exerceu misericórdia? Tiago está dizendo isso, que o juízo será sem misericórdia para aqueles que não exerceram misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia, o papel dela é triunfar sobre o juízo. Mas o juízo, ele tem uma função de agravar a condenação na vida da pessoa. Escute uma coisa. Deus, ele quer usar de compaixão e tem usado de compaixão e misericórdia todos os dias sobre a nossa vida. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo de 22, diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas renovam-se todas as manhãs. Sabia que toda manhã o Senhor zera a quilometragem, o marcador dos nossos agravos ou quebras de princípios diário? Ah, se não fosse a misericórdia de Deus! De pronto, nós seríamos consumidos pelas nossas escolhas erradas, pelos nossos pensamentos equivocados e, por que não dizer, pela intenção do nosso coração de maledicência, pelo nosso coração, avaliação, nosso coração enganoso, pelas intenções enganosas do nosso coração, nós já teríamos sido consumidos. Mas não, a misericórdia de Deus nos alcança todos os dias. Então eu tenho uma dose, me perdoe, mas de reprovação para você. Para de julgar as pessoas. Pare de julgar as pessoas, porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usarem de misericórdia. Porque a misericórdia triunfa, ela está sobre o juízo. Exerça misericórdia. E para a gente terminar, a Bíblia diz que um dos sermões da montanha, uma das bem-aventuranças, melhor dizendo, fala que bem-aventurados misericordiosos. Sabe por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Deus espera que você alcance misericórdia, mas para isso, exerça misericórdia no alvo de quem precisa encontrar essa misericórdia através da sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho, atualize as notificações e, por favor, nós precisamos chegar a partir de 1000 inscritos, porque é um desejo no meu coração da gente fazer aqui lives, cultos ao vivo, e só depende de você para me ajudar a chegar lá. Então eu te peço ajuda, compartilhe com seus amigos, chame pessoas para se inscreverem no canal. E outra, nunca esqueça de dar o seu like, de comentar e principalmente potencializar e divulgar essa mensagem. Essa é a dose de hoje, misericórdia versus a fé, ou melhor, misericórdia versus o julgamento humano. Que Deus abençoe nossas vidas, um forte abraço, graça e paz.